Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o professor Sérgio. Por misericórdia de Deus, eu quero trazer a todos vocês o subsídio referente à lição de número 3 da Revista dos Jovens. Essa revista, nós estamos estudando o tema Apocalipse, um projeto de discipulado. E a lição de número 3, ela tem uma temática muito interessante, que é a estrutura do discipulado nas 7 igrejas, né? Então, nas 2 primeiras aulas aí, nós discutimos questões mais introdutórias, né? Na aula de número 1, eliminamos ali alguns preconceitos sobre o livro do Apocalipse. A aula 2, nós estudamos o chamado que o Apocalipse faz ao verdadeiro discipulado, e hoje, nessa lição, por meio das 7 cartas, que é dirigida às 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor, nós compreendendo a estrutura destas cartas, entenderemos também a estrutura do discipulado, né? Antes de passar aqui os objetivos ou o sumário dessa aula, eu trago para vocês aqui as dicas de livros que podem enriquecer a sua aula, que você não pode deixar faltar em sua biblioteca, principalmente esse Apocalipse para discípulos dissidentes. É um livro que conversa muito com o nosso tema, né, do autor Scott McKnight, o Michael Gorman também lendo Apocalipse com responsabilidade, e o Richard Balcom, a teologia do livro de Apocalipse. 3 obras aí, para que você possa consultar, caso você não queira, você possa adquirir, e se você tiver, fica aí a dica de leitura, que com certeza enriquecerá a sua aula, né? Então, qual o sumário, o objetivo da nossa aula hoje? Primeiro, compreender a estrutura comum das mensagens, né? Compreender o título de Cristo e o diagnóstico da igreja, as exortações, a promessa ao vencedor, ouvir o que o Espírito diz, como tudo isso influencia o discipulado, a vida do discípulo, o discipulado no reino de Cristo, no reino de Deus. Então vamos lá. A mensagem, o Apocalipse, conforme nós estamos estudando nesse trimestre, ele é um manual de discipulado, né? E talvez essa abordagem pode pegar muitos de surpresa, pois nós temos no Apocalipse muito mais, das vezes, uma visão de um livro que fala sobre o futuro. Sim, ele fala sobre o futuro, mas como vai escrever o Paulo no seu livro, e Deus falou na língua dos homens, que o livro do Apocalipse ele fala muito mais sobre o presente do que o futuro, né? Então a sua mensagem é para o presente, sua mensagem é para o hoje. E quando falamos da igreja hoje, uma das missões da igreja, um dos desafios da igreja, é justamente o discipulado. Por isso que o Apocalipse é um manual de discipulado. E aí, como nota de introdutória, né, porque aí nas próximas aulas estudaremos igreja por igreja e quais as lições que ela traz para o verdadeiro discipulado, nós chegamos aqui naquilo que nós podemos chamar de CPI na igreja. Por que CPI na igreja? Né? Porque quando olhamos para as cartas enviadas para essas igrejas, né, elas são cartas para irmãos, com exortação, com consolo, com promessas, mas ela também são cartas que contêm crítica
para os impostores, né? Nós temos, então, ao total 7 cartas, sendo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E aí, as 7 mensagens às 7 igrejas do Apocalipse, elas oferecem um roteiro antemporal para o discipulado cristão. Por quê? Porque eles nos desafiam, somos desafiados a uma fé autêntica e perseverante. Essas 7 cartas, elas revelam princípios universais de transformação espiritual aplicáveis à nossa jornada com Cristo hoje, né? Muitas pessoas discutem como interpretar as cartas do Apocalipse, né? E como o Apocalipse se encaixa nessas cartas. Há até teólogos, estudiosos, que preferem, que às vezes compreendem o Apocalipse do 1 ao 3 como uma parte histórica, e do 4 em diante a parte futurística, né? Só que existe um modo de interpretar o Apocalipse aonde as cartas se encaixam perfeitamente naquilo que é esse livro, né? Então, primeiro, o livro do Apocalipse, ele tem uma mensagem, um quadro ali de luta entre o bem e o mal, né? E claro, quando olhamos as cartas, o debate, por mais que não seja tão intenso, mas a falta de compreensão às vezes levam as pessoas a não compreenderem que essas cartas devem ser entendidas como referências ao passado, né? Porque contém um ponto histórico, tá? Mas essas cartas também possuem, né? Possuem ali um significado mais amplo. E qual é esse significado mais amplo? Essa mensagem às 7 cartas, ou as mensagens às 7 cartas, elas são aplicáveis aos nossos dias também, né? Porque muitas das vezes nós estamos como a igreja de Éfeso, com um discipulado apenas ortodoxo e com uma ortopraxia bem longe do que a Bíblia fala. Como assim, Sérgio? É possível ter um discipulado ortodoxo, mas que foge da praxe, da prática, daquilo que o Evangelho pede? Sim, eu posso fazer um discipulado ou estar, de repente, instruindo alguém na palavra apenas por obrigações, apenas numa perspectiva de trazer essa pessoa para a minha igreja e não, de fato, apresentar a ela o reino de Deus, a fim de que ela tenha uma compreensão verdadeira do que é o amor de Deus. Então, por isso que eu coloquei aqui que é um manual, né? Uma outra coisa que nós precisamos compreender é que, mais do que cartas, tá? As mensagens das 7 cartas, elas fogem muito, mas muito mesmo, daquela estrutura de uma carta comum, né? Elas não são apenas correspondências, como alguns colocam, né? Na verdade, elas transcendem a forma epistolar comum, sendo visto como declarações divinas com autoridade e peso profético. Esse é um outro ponto do livro do Apocalipse que, que é muito interessante, porque ele entra numa categoria de escritura apocalíptica, mas também ele é uma escritura profética. Então, mais do que uma carta, o que seria então essas mensagens enviadas ali às 7 igrejas? Elas funcionam como decretos imperiais do Senhor Jesus.
Cada mensagem é uma ordem, uma exortação, uma promessa, exigindo uma resposta imediata. Por isso que o comentarista acertou quando colocou que essas cartas elas são um chamado, né, para o legítimo discipulado. Claro, o nosso desafio é compreender como aplicar a mensagem dessas cartas para os nossos dias, né, para o discipulado atual, né? Então, entendendo um pouco aí do contexto geográfico e rota, as 7 igrejas na Ásia Menor, elas estão situadas hoje no que é a atual Turquia. Então, se você pegar um mapa e observar, você verá que forma basicamente um U, né? É uma rota circular mesmo. Então, a ideia das 7 cartas é justamente o que acontecia com os editos imperiais romanos. Era lido cidade por cidade para todos, para que todos pudessem ter conhecimento do que estava acontecendo e de qual era o desejo, a vontade daquele senhor que estava enviando a carta, né? Então ela começa ali em Éfeso e termina em Laodiceia. E aí, como eu disse, nós vemos essa rota, um reflexo da logística de correio romano, né? Então, mais uma vez, o Apocalipse ele é um livro também dentro do seu contexto. Bom, cada igreja, ao receber o livro completo do Apocalipse, isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a, a, é, muitos de nós temos uma impressão de que o Apocalipse, é, cada igreja recebeu ali a sua porção isolada. E não foi isso, né? Nós vemos o seguinte, que a igreja recebia, ou recebeu, o livro completo do Apocalipse. Assim, todas as igrejas sabiam o que estava acontecendo uma com a outra. Isso porque todas aprendiam com a mensagem, desafios, erros e acertos uma das outras. E isso promovia o primeiro ponto, que é a estrutura do discipulado nessas 7 igrejas, que é uma visão coletiva do discipulado. Eu venho batendo há algum tempo nessa tecla que o individualismo entrou de forma muito sutil dentro das igrejas, né? E o discipulado ele é um chamado para a coletividade, né? Nós vemos muitas das vezes pessoas dizendo assim: eu faço a minha parte, os demais são eles e Deus. E não é bem assim. A mensagem do Apocalipse a essas 7 igrejas é um desafio para o discipulado cristão nesse mundo pós-contemporâneo. Por quê? Porque justamente ele vem na contramão dessa visão individualista e traz uma visão coletiva do discipulado, né? Então, a primeira coisa que aprendemos aqui, a primeira lição que aprendemos a partir da estrutura das 7 igrejas, né, da mensagem enviada às 7 igrejas para o discipulado o discipulado tem que promover uma visão coletiva. Eu preciso ter essa compreensão, tá bom? Até porque, quando nós olhamos para os textos bíblicos que falam sobre o retorno do nosso Cristo, do nosso Senhor, eles são categóricos em dizer que entraremos juntos na morada eterna, no gozo eterno do Senhor. Então, não existe essa visão individualizada precisa sair do nosso meio. Nós somos um corpo, uma comunidade de muitas pessoas diferentes, mas que juntos formam um corpo, né? Então, vamos entender um pouco da estrutura
estrutura das cartas, né, ou das mensagens enviadas, a fim de que possamos compreender um pouco mais dessa, dessa, das lições que essas mensagens traz ao discipulado moderno, né? É verdade que quando nós lemos as cartas, nós percebemos uma estrutura, de certa forma, dominante, né? Que é qual? A apresentação de Cristo para cada igreja. Então, Jesus se revela através de títulos específicos, e isso daqui a pouco veremos como isso conversa com o discipulado. Depois ele vai dar um diagnóstico da igreja, olha, eu conheço as suas obras, eu sei aonde você erra, aonde você acerta. Um convite ao arrependimento ou à superação, a continuar, e promessas gloriosas para o vencedor. E esses 4 pontos conversam muito com o discipulado, né? Aqui nós temos uma estrutura universal da mensagem. Então, as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, como Cristo se apresentou a cada uma das igrejas. Então, para a igreja de Éfeso, ele é aquele que segura as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros, né? A igreja de Esmirna, ele é o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. A igreja de Pérgamo, ele tem a espada afiada de 2 gumes. A igreja de Tiatira, ele é um filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo. A igreja de Sardes, ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A Filadélfia, ele é o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi. E a Laodiceia, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? E no quadro ao lado nós temos os elogios, né? E as repreensões e a recompensa a cada vencedor. Então, que você, professor, ao receber esse slide, que eu compartilharei com vocês, que você possa ler, você possa acrescentar e, se possível, apresentar para o seu aluno, a fim de que ele tenha um panorama da estrutura das mensagens enviadas às 7 igrejas, né? Então, vamos agora, a partir disso, compreender como que essa estrutura, né, título, situação, exortação e promessas, conversa com o discipulado, né? Então vamos lá. A apresentação de Cristo, né? Então cada mensagem inicia com Jesus revelando-se com títulos e atributos específicos, né? Então, por exemplo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Aquele que segura as 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros, aquele que é, é, é o primeiro e o último, né? Aquele que é o Filho de Deus, o Amém, enfim. E esses títulos têm a ver com o discipulado? Tudo a ver, conversa total, faz sentido total. Isso fundamenta, primeiro, a autoridade da mensagem e o seu caráter, e mostrando que ele conhece profundamente cada igreja. O nosso discipulado, ele só surtirá efeito, né? O nosso trabalho de discipulado, quando ele estiver fundamentado na autoridade e no caráter daquele que conhece a igreja profundamente. Como que eu faço isso? Palavra de Deus, Escritura. O nosso discipulado deve estar fundamentado em Cristo. Não há como esconder a verdade sobre a nossa condição espiritual ou situação da igreja para Cristo. No entanto, por que Cristo se apresenta assim? Simplesmente para colocar medo? É simplesmente para condenar? Não, né? Não. O diagnóstico
o diagnóstico da igreja, ou os diagnósticos daquelas igrejas, as suas situações, né, nessa CPI na igreja, nos mostra uma realidade de que Cristo conhece a nossa vida. E Cristo, ele apresenta uma análise sincera e profunda da nossa situação. No caso ali da situação espiritual de cada igreja. E ele também faz isso conosco hoje. E ele demonstra o conhecimento íntimo das obras daquela igreja, das lutas, dos desafios, sem uma superficialidade. Eu acho muito interessante isso, porque se nós estamos compreendendo que a estrutura do discipulado nas 7 igrejas está baseado nas mensagens que elas recebem, Cristo leva em consideração o contexto em que cada igreja está estabelecida, né? Então, isso nos traz até um ponto de debate muito interessante. Talvez o jeito que o discipulado é aplicado a uma igreja não se aplica a outra, porque cada igreja tem a sua realidade, cada igreja tem a sua própria luta, os seus próprios desafios, o seu contexto econômico, e tudo bem. E para Jesus, está tudo bem, porque Jesus vai trabalhar com a minha igreja local em cima da realidade dela. Eu não posso querer trazer a realidade de uma igreja para a minha, como eu não posso, às vezes, querer levar a realidade da minha igreja para a sua comunidade, você, professor e aluno que escuta essa lição. Então, eu preciso compreender, respeitar e trabalhar, né? Nós vemos que para algumas igrejas aqui, Jesus fala, ó, continua o trabalho, continua, vamos dizer assim, parafraseando na linguagem mais atual, evangelizando. Para outras, Jesus fala, olha, vai, continua o trabalho no lar. Olha, para outros, continua, né, lutando. Um exemplo que eu sempre pego é a igreja de Éfeso. É uma igreja ortodoxa, uma igreja de boas obras, mas que em algum momento, né, ela se torna uma igreja fria no seu amor, uma igreja gelada, formal demais. Então, a mensagem de discipulado para a igreja de Éfeso continua tendo uma boa ortodoxia, mas lembra da ortopraxia baseada no amor, né? Você é perseverante na ortodoxia, mas você abandonou a verdadeira ortopraxia, né? E essa igreja ela é chamada ao arrependimento, né? Ela é chamada a voltar às primeiras obras, o primeiro amor. E no caso aqui não era falar em línguas, não era dons, não era sentir poder, mas era simplesmente voltar a fazer um discipulado com amor. Outras, né, nem isso fazia. Outras se achava muito relevante, mas não era relevante, era morna, né? E Cristo fala, olha, deixa de ser morna, volta a uma postura de, de submissão, de compreender que a autoridade do discipulado está em mim. Muito interessante, né? A exortação ao arrependimento, como que isso conversa com o discipulado, né? Então, Cristo chama a igreja à mudança de atitude, a reconhecer as suas falhas e buscar a transformação, né? E, e viver uma ação de fidelidade que é viver o evangelho. Olha como tudo isso conversa com o verdadeiro discipulado. Porque o que é o discipulado? Se não Cristo nos chamando a uma mudança de atitude, a reconhecer as nossas falhas, a fim de que o Espírito Santo possa operar uma transformação em nossas vidas. O que é o discipulado, se não o chamado a viver o evangelho? E o que é o discipulado, se não uma oportunidade para o crescimento espiritual, né? E em tudo isso somos chamados a viver uma fé plena em Cristo Jesus e pela esperança que ele colocará em ordem todas as coisas, né? Por quê? Porque essas igrejas estavam num contexto de perseguição, em um contexto de luta,
em um contexto de, de passar ali por grandes dificuldades, mas o discipulado, a mensagem discipuladora a essas igrejas é: olha, permaneçam firmes, porque em breve eu colocarei as coisas no lugar, né? Então, é muito interessante essa mensagem, né? E a promessa, o que é a promessa? O que essa promessa tem a ver com o discipulado? É a recompensa eterna que aguarda quem persevera na fé e na fidelidade. Essas promessas finais, elas não são apenas barganhas, mas elas são um convite de esperança e motivação para o discipulado. É o convite à vida plena em Cristo. Opa, por que vale a pena viver essa graça, que foi de graça, mas não é barata? Foi de graça no sentido que Cristo é que morreu, Cristo nos garantiu a vitória, mas ela requer de nós, né, uma vida de renúncias. Então, olhando para a estrutura do discipulado nas 7 igrejas, ou na mensagem das 7 igrejas, nós percebemos isso, que as promessas, elas são convites de Cristo a uma vida plena nele. Por quê? Porque se eu vivo essa vida plena, com certeza eu receberei a recompensa que a maior de todas é estar ao lado do nosso Salvador, né? Então aqui é um quadro, ó. Então a apresentação de Cristo, a descrição e o propósito. Quando vocês pegarem, receberem esses slides, vocês verão isso. Estudem, acrescente mais coisas, né? O diagnóstico da igreja. Então, o elemento, Jesus se apresenta revelando com um atributo específico que se relaciona diretamente com a situação da igreja. Tá? Isso tem a ver com o discipulado também. O diagnóstico da igreja, Cristo avalia as obras da igreja, elogiando virtudes e apontando falhas. Um conselho, Jesus oferece uma instrução clara sobre o que a igreja deve fazer para corrigir seus erros. Chamado ao ouvinte, que é um apelo universal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O discipulado começa pelo ouvir o Espírito, né? Que aí é a parte prática do discipulado. E a promessa ao vencedor, que é uma bênção específica, futura, garantida àquele que discipulou e que foi até o fim como discípulo também. Né? Então, o discipulado se fundamenta em Cristo. Por isso que a mensagem começa com os atributos de Cristo. Então, ele é o primeiro, o último, o início e o fim da nossa fé. Entendam isso. Social não é discipulado. Encontro na igreja nem sempre é discipulado. Comer uma pizza com os irmãos não é discipulado. O discipulado pode levar a isso, mas muitas das vezes essas coisas não levam ao discipulado. Reuniões de empresários, reuniões disso, daquilo, às vezes não nos levam ao verdadeiro discipulado. Por quê? Porque muitas das vezes os nossos encontros não estão fundamentados na autoridade de Cristo, que é o início e o fim da nossa fé. Então, Cristo conhece a nossa realidade. E o discipulado deve estar baseado em Cristo, porque só Cristo, por meio da palavra, pode com clareza trabalhar na nossa vida, né? E, e assim como é o discipulado, as exortações a cada uma das igrejas visavam não condená-las, mas oferecer soluções e caminhos. Era um convite à mudança, ao arrependimento. Isso aponta a direção para o crescimento do discípulo. O discípulo só crescerá a partir do momento que ele aceitar o convite de mudança e se arrepender.
né? Então, e a nossa perseverança, ela trará para nós também recompensas eternas, né? Então, somos convidados a perseverar. Por quê? Porque comeremos da árvore da vida, né? E essa esperança deve motivar o discipulado fiel. Por quê? Porque os desafios, as lutas que eu enfrento aqui, em breve, em breve, é, passarão, em breve passarão, em breve serei recompensado pelo nosso Senhor e Salvador, né? Então, isso daqui é muito interessante, por quê? Porque eu preciso ter essa compreensão, né? Mas vamos agora para a última parte aqui, que é a parte prática, né? Que é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É um convite contínuo ao discipulado. Esse ouvir o que o Espírito diz às igrejas, essa frase ela nos chama à escuta ativa e obediente, né? A fim de que possamos ser transformados. Só com a escuta ativa e a obediência transformadora é que seremos transformados na nossa jornada cristã, né? É ouvir, né? A escuta ativa é diferente do ouvir. O ouvir, às vezes, o ouvir ele é muitas das vezes só biológico. Eu ouço, né? Agora a escuta, ela envolve não só o biológico, ela envolve também é, questões sensoriais, questões de sentimentos, questões é, de caráter é, psicopedagógico, psicopedagógico, neurológico. Escutar de forma ativa é diferente apenas de ouvir. Eu posso ouvir e falar, tudo bem. Agora, quando eu escuto de forma ativa, eu me proponho a obedecer e trilhar esse caminho, né? Então, o ouvir o Espírito mostra como ele atua nas igrejas. O livro do Apocalipse é um livro que trabalha a Trindade constantemente, porque a Trindade é uma parte importantíssima do discipulado, né? Até porque o discipulado precisa imitar e precisa espelhar o que é a Trindade. Porque a Trindade, eles se amam, a Trindade se completa, a Trindade, eles são um, eles operam em conjunto, eles operam de forma coletiva, e na coletividade da Trindade, eles transbordam de tal maneira esse amor, que esse amor nos atinge e nos transforma, né? Então, o Espírito atua nas igrejas, plural mesmo. Então, além da minha igreja, o Espírito fala a todas as igrejas. Não, não apenas a nossa. Nossa fé transcende, deve transcender paredes e denominações. O nosso discipulado deve transcender isso. O nosso discipulado deve superar o individualismo. A mensagem é coletiva. Então, evite a armadilha de pensar que Deus fala só a você ou ao seu grupo. A unidade na diversidade é o que acontece na Trindade. Eles possuem uma unidade na diversidade, porque o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro, mas a unidade. O nosso discipulado deve espelhar isso. Então, e como? Reconheça a obra do Espírito em diferentes contextos. Busque a sabedoria divina na pluralidade de experiências. Quando eu estou falando de experiências aqui, estou falando de coisas emotivas. Estou falando de experiências mesmo da igreja local. É como eu disse, que às vezes conversa com a minha igreja, não conversa com a outra. E tudo bem, porque
na diversidade pode haver unidade, né? E aí, esse o que o Espírito diz às igrejas é um convite a aprender com outros discípulos. Como cristãos, não somos chamados a uma vida monástica, a ir para um deserto e viver como marianos. Não, precisamos sair do isolamento. O irmão Vitor foi muito feliz quando ele escreveu que o que era as igrejas receberam o Apocalipse completo, ou seja, as igrejas começaram a compartilhar com a dor, com os problemas, uma das outras. Isso é o verdadeiro discipulado, sair do isolamento, sair da nossa bolha, compartilhar experiência, compartilhar a nossa jornada, compartilhar a nossa literatura, o nosso know-how literário, ou seja, o que eu sei das escrituras é dever meu, como discípulo, ensinar a outros discípulos. Até porque a comunidade, o discipulado, não é um cursinho de batismo. O discipulado, eu coloquei aqui mentores, porque a ideia é justamente isso. E mentores são para o resto das nossas vidas. Precisamos voltar a viver essa realidade de que aquela pessoa que eu tenho como meu mentor, como meu mestre, será o meu mestre para sempre. Nosso problema é que trocamos de mestres constantemente, porque quando aquela pessoa eu tenho como mestre, como mentor, como um discipulador, fala algo que vai contra o que eu penso, logo eu abandono. Eu procuro um outro mestre, eu procuro uma outra pessoa que talvez converse muito mais com o que eu penso, né? O que eu penso. Isso está errado, né? Então, eu preciso ter sensibilidade. Isso é o que é essa sensibilidade? Atenção constante às mensagens e ensinos do Espírito Santo por meio das Escrituras. E como eu cultivo isso? Com uma vida de oração, leitura bíblica diária, com mente e coração aberto, individual, mas também para o coletivo. E isso produzirá impacto no discipulado. Por quê? Porque permitirá discernir a vontade de Deus e aplicar os princípios transformadores das Escrituras. Um discipulado baseado na estrutura das 7 cartas enviadas às 7 igrejas nos dará uma visão do reino universal. Por quê? Primeiro, o discipulado ele é parte da igreja local e da igreja invisível. O discipulado ele é um chamado para que esse membro seja ativo na igreja local. Lembra disso, igreja local. Esse discipulado ele é um chamado para que eu coopere para o bem comum do corpo. Já não é o que eu penso, o que eu quero. É o que é bom para o corpo de Cristo. E isso produzirá unidade na diversidade de dons, né? Então, a interdependência no corpo de Cristo é vista na estrutura das 7 cartas. Por quê? Um corpo e muitos membros, cada membro é vital, com dons diversos. O sofrimento de um deve afetar a todos, assim como a honra de um deve também ser a honra de todos, que somos interligados por Cristo, né? E a nossa visão do reino deve ser uma visão que visa, que reflita a interdependência, venha refletir o amor e a unidade do reino de Deus. O discipulado é um chamado a cuidar um dos outros, é fortalecer a nossa missão enquanto igreja local. Então, eu e você somos chamados a perseverar nessa transformação contínua, porque o discipulado nada mais é do que uma jornada contínua de crescimento,
que exige fidelidade, persistência para alcançar as promessas de Cristo. Transformação é um processo, não um evento único. Transformação do discipulado por meio do discipulado é um processo. E Deus é aquele que assegura que completará a sua boa obra em nós, conforme Filipenses 1,16. Então, quais os desafios atuais a partir dos princípios das 7 cartas? Você jovem, professor de jovem, o contexto hoje, né, de redes sociais, de ansiedade, pressão, são alguns dos desafios do século XXI que exigem sabedoria e discernimento. Como que a mensagem às 7 igrejas conversa com o discipulado hoje? Conversa no sentido de que a transformação espiritual, arrependimento e perseverança são princípios imutáveis. E a mensagem de Cristo ainda ressoa hoje. E aqui fica uma pergunta, né? A nossa área aqui tem uma pergunta aqui a nos fazer. Como podemos, individual e coletivamente, aplicar os princípios das mensagens às igrejas para viver um discipulado que genuinamente glorifique a Cristo e edifique sua igreja hoje? Aqui tem algumas dicas. Primeiro, reconheça a voz do Espírito Santo em sua vida. Cultive a sensibilidade espiritual para discernir a direção que o Espírito quer te dar. Abrace plenamente a sua identidade como filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. E viva o propósito do reino. Eu concluo essa aula dizendo que somos chamados a reconhecer a autoridade e o conhecimento íntimo de Cristo para com a sua igreja e para a sua vida. Como discípulos de Cristo, gerando outros discípulos, vamos abraçar a exortação como um caminho para a transformação espiritual. Precisamos perseverar na fé visando a recompensa eterna prometida aos vencedores. Precisamos cultivar a sensibilidade espiritual, ouvindo o Espírito que fala a todas as igrejas. Precisamos viver um discipulado como parte do corpo universal de Cristo, glorificando-o. Deus abençoe você, que você possa usar esse recurso, essa videoaula, né, a fim de que você possa trazer elementos ainda mais didáticos e profundos para o seu aluno. Deus abençoe e até a próximo subsídio, se o Senhor assim permitir.